inimigo fez de tudo pra minha vida acabar, mas apareceu um homem que estendeu a mão para me ajudar. Foi Jesus, o Nazareno. Pai do Senhor, boa noite, que Deus abençoe a sua vida. Estou aqui passando, para convidar você a assistir esse vídeo. Eu sou a pastora Jaire, sou aqui do Ministério Pentecostal Unidos Venceremos, e eu, juntamente com o grupo das irmãs, estamos aqui para fazer um convite para você assistir esse vídeo até o final, para você conhecer um pouco do nosso trabalho, um pouco do nosso grupo. Esse projeto, irmãos, esse grupo, ele nasceu, aleluias, muito antes, e Deus usou ali pessoas para falar que ia vir mulheres, que ia sair do mundo das drogas, que ia sair da prostituição, que ia sair do vício. E Deus, irmãos, ele cumpriu, E hoje eu convido você a ser edificado com um pouco daquilo que nós vamos apresentar para você nessa noite. Então fica conosco, esteja atento, porque eu creio que Deus, ele vai edificar a sua vida através dos testemunhos. Então, irmãos, fica conosco. Olá, eu sou Antônia, faço parte do grupo Florescendo em Cristo. Estou aqui para contar um pouco da minha história, um pouco do que Deus fez por mim, o milagre que Deus fez na minha vida. Deus me curou de um câncer na mama, fui diagnosticada com câncer. O médico disse que não tinha mais jeito, mas aí eu refiz todos os meus exames e fiz todos os meus exames. E quando o médico abriu novamente, o mastologista, verificou que não tinha mais nada, porque o Senhor tinha me curado. Estou contando esse testemunho para edificar a fé de outras mulheres, que a gente serve um Deus que ainda cura, é o mesmo Deus de antes, é o mesmo Deus de hoje, é o mesmo Deus de amanhã. O Deus que fez o milagre no passado é o mesmo Deus que faz o milagre hoje. Eu fui diagnosticada, mas através de um culto que teve de mulheres, que o tema era coloca a cara no pó e ora, que Deus cura, transforma e restaura. E eu fui curada, transformada e restaurada, liberta para a honra e glória do Senhor Jesus. E eu agradeço, espero que esse testemunho venha alcançar vidas, venha alcançar mulheres que venham ser curadas através desse testemunho, em nome de Jesus. Olá, gente, eu sou a diaconisa Marleide, estou aqui para contar um pouco do meu testemunho. Meu testemunho, eu sou do grupo das irmãs, grupo Florescer em Cristo, através da igreja, através do pastor, da pastora, do grupo das irmãs. Um dia o médico falou que eu estava com câncer no colo do útero, e ali eu creio que Deus ali me curou, através das orações das irmãs, no ciclo de oração. E ali eu creio que Deus me curou naquele dia. Não precisei fazer a quimioterapia, fiz só radioterapia, porque Deus está no controle de tudo. Porque também quem dá a última palavra é o Senhor. Nessa noite eu estou aqui para contar o meu testemunho. Creio que vai servir para muitas mulheres que estão passando o que eu passei. Que você tenha fé, que você venha segurando a mão de Deus, Que Deus vai dar vitória para você. Que nessa noite você venha receber a sua cura, porque o mesmo Deus que curava, ou Ele ainda cura ainda, Ele ainda faz milagre ainda. E Deus ainda faz milagre na terra ainda. Que nessa noite você venha crer e receber a sua cura, amém? Oi, boa noite, eu sou a Maria, a irmã Maria. Vou contar um pouquinho o que passou na minha vida. No começo da minha caminhada, eu tinha muita vergonha, muita timidez, Tinha vergonha de louvar, de orar, De fazer a obra. Mas através do grupo Florescer em Cristo, eu me desenvolvi. Agora eu estou conseguindo louvar, orar
e até mesmo dirigir um culto que nunca cheguei a dirigir um culto, hoje eu consegui, né? Consigo. E através da minha vida, Deus fez uma grande obra na minha vida, né? Deus me curou também de um processo que eu passei na minha vida. Fui curada de um mioma que eu tinha, fui curada de um mioma, né? Fui curada de uma hepatite B no começo da minha gravidez. O médico falou que eu tinha uma hepatite B, né? E os médicos falaram, você tem hepatite B. E ali eu fiquei chorando, né? Comecei a orar, fazer propósito com Deus, oração e tudo. E os médicos falaram, vamos fazer novos exames. Aí eu falei, amém. Eu fui lá, fiz novos exames e os médicos falaram, você não tem mais, você está curado, não tem mais nada de hepatite B, entendeu? E eu agradeço muito pelo grupo, né, Florescendo em Cristo. E eu perdi minha timidez, estou crescendo, estou me desenvolvendo na presença do Senhor e eu quero crescer mais, porque vergonha não é de Deus, vergonha é do adversário, né, que ele coloca coisa na nossa cabeça, ele coloca coisa no nosso coração para nós sentir o menor, né, para nós sentir lá embaixo, mas Deus não quer isso de nós, Deus quer que nós cresçamos na presença dele, né? Porque através da nossa vida nós vai ganhar almas para o Senhor, vai ganhar pessoas, né? Então eu agradeço ao Senhor, agradeço pelas irmãs também que estão me ajudando, né? E agora eu estou fazendo a vontade e querer do Senhor. E agradeço a Deus pelas curas, né? Que Ele me deu, pelas curas que Ele deu dos meus filhos, né? Pelos livramentos que eu já passei também, né? Pelo livramento que Ele deu para meus filhos também. Eu agradeço muito a Deus, só agradeço. Amém? Olá, boa tarde para vocês. Hoje eu vim aqui contar um pouquinho do meu testemunho para vocês. E eu faço parte do grupo Florescendo em Cristo, né? E eu estar nesse grupo mudou muito a minha vida quando eu decidi andar com Jesus Cristo, né? E eu vim hoje aqui falar para vocês que com Jesus a gente não perde nada, a gente só ganha. E eu ganhei a vitória. Qual vitória que eu ganhei no dia de hoje? O meu marido na presença do Senhor, os meus filhos, a minha casa. E eu tenho que falar para vocês que totalmente mudou a minha história. No que? Enquanto eu sofria lutando a mudança da minha pessoa e da pessoa dele, hoje ele se encontra no caminho do Senhor. Ele era usuário de droga, ele traficava, ele roubava e fazia outras coisas que não agradavam ao Senhor Jesus Cristo. E hoje eu quero dizer para vocês que através do grupo Florescendo em Cristo, a minha vida, a vida dele mudou e hoje a gente estamos no caminho do Senhor Jesus Cristo. Pai do Senhor Jesus, aqui quem fala é a missionária Camila. Faço também parte do grupo Florescendo em Cristo. Se eu for contar todo o meu testemunho, a minha vida, o que eu já passei, eu vou ficar aqui noites, dias e não vou terminar. Mas eu só quero dizer através deste vídeo que Deus ele transforma, cura e liberta. Jesus, ele me curou, me libertou, me transformou. Antes, quando eu não servia a Deus, não conhecia a palavra do Senhor, eu tinha um casamento frustrado, ficava apanhando todos os dias, mas mesmo assim não deixava de ir para a casa do Senhor. E Deus decidiu afastar essa pessoa de mim, porque Deus ele quer o melhor pra gente, não quer o nosso sofrimento. Deus ele sabe de todas as coisas. Depois eu fui morar na rua, irmãos. Morei durante 2 meses na rua. Passei fome, passei frio com meu filho, mas Deus foi me dando graça, né? Louvado seja o nome do Senhor. Depois eu ainda não conhecia Jesus. Depois que eu conheci Jesus, Jesus transformou minha vida. Há 10 anos atrás ele me fez uma promessa de uma casa. E hoje eu posso glorificar e exaltar o nome do Senhor, porque eu estou na casa que ele me prometeu. Estou terminando, mas foi algo que ele me prometeu, ele cumpriu. Fui moradora de rua, fui liberta, fui jogada como um nada. Mas para Jesus nós temos valor, né? Louvado seja o nome do Senhor. E ali Deus me deu uma casa, me deu 3 filhos maravilhosos, né? Me deu um ministério, louvado seja o nome do Senhor. Me curou da toxoplasmose, me curou da tuberculose, me curou do câncer de pulmão, porque eu não tinha fôlego para louvar, mas mesmo assim eu estava ali.
adorando e exaltando o nome do Senhor, né? Fui jogada às traças como nada, mas Jesus, ele me encontrou, ferida, machucada, me deu um bálsamo, me deu um renovo, me deu uma cura, ele me libertou. Eu bebia muito, vivia nas baladas, vivia para lá e para cá jogada às traças, né? Não tinha valor para a sociedade. Mas quando Jesus me encontrou, ele mudou a minha vida, ele mudou a minha história. Hoje eu posso contemplar o que Deus fez na minha vida e o que Deus está fazendo. E eu creio que ele vai fazer muito mais. Então você que está assistindo este vídeo no dia de hoje, né, saiba que Jesus, ele é a saída de todos os nossos problemas. Se você está doente, ele vai te curar. Se você precisa de uma libertação, ele vai te libertar. Se é o seu casamento, a sua família, eu não sei qual é o problema, mas eu sei que Deus, ele é a solução de todas, porque eu sou prova viva que Jesus, ele transforma, cura, liberta, salva, porque era para mim ter morrido, descido da sepultura, porque o meu câncer, a minha tuberculose era terminal, mas Jesus, ele veio com vida. Aleluia. E eu agradeço em nome de Jesus por este vídeo, que possa alcançar almas. Paz do Senhor Jesus, eu sou a missionária Fernanda, uma das líderes do grupo Florescendo em Cristo, e eu vou contar um pouquinho do meu testemunho. Não era nem para mim estar aqui hoje falando com vocês, mas o Senhor Jesus já tinha um propósito maior na minha vida. E quando eu tinha 11 meses de idade, eu fui acometida por uma infecção generalizada ali. E eu passei o meu aniversário de 1 ano no hospital, entre a vida e a morte. Eu precisei de tomar bolsas de sangue, mas eu venci, eu estou aqui. E quando eu cresci um pouco mais, também eu fui acometida de outra infecção que quase me levou também. Minha mãe conta, né, o relato. E quando eu era maior também, me deu um tumor e eu tive que passar por esse processo ainda muito pequena, mas Deus também me deu a vitória, porque o Senhor já tinha um projeto na minha vida. E quando eu cresci, irmãos, não foi nada fácil. Eu cresci em um lar desestabilizado, com um pai alcoólatra, passando por tudo isso, por brigas. Eu também, o Senhor me livrou também de abuso sexual. Eu sei que tem muitas mulheres que já passaram por isso, mas eu já venho te falar que o Senhor é aquele que cura as feridas. O Senhor é aquele que tira as feridas da alma. Porque eu passei por muitas coisas e eu já cheguei, irmãos, a pedir até a morte. Mas no dia que eu estava ali no lamaçal do pecado, bebendo, fumando, fazendo o que não agradava a Deus, para procurar paz, porque eu não tinha paz na minha alma. O Senhor, ele foi de encontro à minha vida. Todas as noites eu era uma pessoa que não tinha paz. Eu não tinha paz, porque quando eu deitava para dormir, os demônios vinham me enforcar à noite. Eu tinha até medo de dormir. Eu andava na rua, eu ouvia vozes de demônios. Eu ouvia demônios o tempo todo, querendo me perturbar, querendo me colocar, me jogar numa cama com uma depressão. Talvez até querendo colocar esquizofrenia, para mim mesmo achar que eu era doida, que eu estava doida. Mas o Senhor, irmã, no momento em que eu me joguei no chão da minha casa e pedi, Senhor, ou me leva, ou muda a minha história. Eu venho falar que o Senhor, ele se levantou e ele mudou a minha história, ele me resgatou, ele me libertou, ele trouxe paz para minha alma. E é isso que o Senhor faz nas nossas vidas, né? O Senhor traz paz, alegria, o Senhor coloca vida onde não tem vida. O Senhor, tudo que estava morto, o Senhor trouxe a vida. E eu venho lhe falar que através desse grupo Florescendo em Cristo, nós temos vivido o sobrenatural de Deus, tem tido muitos milagres de cura, de milagres de libertação. Então assista a cada testemunho com os seus olhos inclinados para ouvir o que o Espírito Santo vai falar na sua vida, e seja edificado por cada testemunho. Deus abençoe. Senhor Jesus, irmãos, eu sou a diaconisa Jane,
né? Uma das líderes do grupo Florescendo em Cristo, um grupo que Deus colocou e confiou colocar em minhas mãos, né? Nas minhas mãos, na mão da missionária Fernanda. Irmãos, eu estou aqui nesta noite de hoje, né? Para falar de um Deus que tudo pode, um Deus maravilhoso, um Deus que cura, um Deus que salva, um Deus que transforma, né? Irmãos, eu venho falar, né? Vou falar aqui uma passagem de Salmo 118, versículo 17 e versículo 18, que fala muito com o meu testemunho, fala muito comigo, né? Salmo 118, versículo 17, vai dizer: não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. No versículo 18 vai dizer: o Senhor me castigou-me muito, mas não me entregou à morte. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, nesses versículos, não morrerei, mas viverei para contar as boas obras do Senhor. Irmãos, eu era uma mulher que traficava, roubava, né? Uma mulher improvável, né, irmãos? Vivei muitos anos nas drogas, né? Comecei a usar droga com 14 anos de idade. Eu experimentei a primeira droga. De lá até meus 35 anos, eu usei drogas, né? Cocaína, maconha, lança-perfume, todo tipo de droga que vocês imaginarem, irmãos. E até um dia, irmãos, quando foi dia 28 de setembro de 2022, eu fui numa casa de oração, numa igreja, né? E ali o Senhor Jesus, ele falou grandemente no meu coração, né? E daquele dia, irmãos, eu tava virada, né? E ali eu fui naquela igreja e o Senhor Jesus usou uma pregadora para falar grandemente no meu coração, né? E a partir daquele dia eu aceitei a Jesus, né? Mas eu achei que eu ia aceitar Jesus, né? E ia voltar tudo como era antes, né? Mas a gente, irmãos, a gente tem... Jesus, ele deixa a gente escolher, né? Mas tem gente que Jesus não deixa, nós não tem escolha, né? Que ele pega, ele arranca nós desse mundo mesmo, né? E salva a nossa vida, né, irmãos? E naquele dia eu fui arrancada do mundo, né? Do dia 22 de setembro de 28 de setembro de 2022 até o dia de hoje, irmãos, nunca mais eu usei droga, nunca mais eu bebi. Servi ao Senhor, estou servindo ao Senhor com muita alegria, né, irmãos? Porque quando a gente está no mundo, a gente tenta se distrair, né? Se alegrar na droga, na bebida, né? E isso daí é uma felicidade momentânea, né, irmãos? Quando a brisa sai, quando a droga sai, quando todo mundo vai embora, vem uma depressão, irmãos, que parece que vai te matar, né? E ali vem uma tristeza no seu coração, né? Mas quando eu conheci Jesus, ele me curou, né? A felicidade que Deus, ele coloca na vida da gente, mesmo que a gente passa por prova, mesmo que a gente passa por luta, né? A felicidade de Jesus, ela é permanente, né? Ela não é momentânea, ela é permanente. O Senhor Jesus faz que a gente venha viver uma felicidade, uma alegria que não se acaba, né, irmãos? Eu vivi muitos anos, irmãos, da minha vida, né, servindo a Satanás, né? O Senhor, ele até permitiu Satanás tocar na minha carne, mas ele nunca permitiu Satanás tocar na minha alma, né? E hoje eu estou aqui, irmãos, liderando um grupo de irmãs, né? Liderando um grupo de irmãs, né? Que precisa muito, eu preciso, elas precisam de Jesus, né? E eu creio, irmãos, que os nossos testemunhos vai alcançar muitos lares, muitas vidas, né? Mulheres, né? Que acham que tudo está perdido, que estão nas drogas, com o casamento frustrado, né? Com o seu esposo, né? No crime, né, irmãos? Deus, ele tirou através das minhas orações também, né, irmãos? Meu marido, ele fazia parte do primeiro comando da capital, ele ficou 20 anos no comando, no PCC, né, irmãos? E a partir quando eu fui para a presença do Senhor, né, irmãos, eu comecei a orar, né? Eu comecei a orar e Deus foi quebrantando, né? Até um dia que ele resolveu entregar o papel e cuidar da família dele, cuidar da nossa família, da nossa casa, né, irmãos? E graças a Deus,
Hoje ele caminha comigo, do meu lado, né? Fomos batizados nós casamos, fomos batizados nas águas, né? Hoje eu e ele somos diáconos da casa do Senhor, servimos ao Senhor, né, irmãos? E hoje eu venho falar para você que nem tudo está perdido, né? Nem tudo está perdido. Você que tem seu filho nas drogas, você que tem sua filha nas drogas, você que tem seu filho no crime, né? Nem tudo está perdido, né, irmãos? Sempre tem alguém intercedendo pela nossa vida, sempre tem alguém orando pela nossa vida, né? E no dia que o Senhor vê graça, no dia que o Senhor tiver misericórdia da nossa vida, Ele vai lá e vai entrar com providência, Ele vai entrar com resposta, né? Ele vai entrar com salvação, porque foi assim que o Senhor Jesus fez na minha vida, irmãos. Né? E sou meu filho que até aqui está afastado dos caminhos do Senhor, ainda não foi para a igreja, né? Minha filha faz parte do grupo de jovens, né? Mas eu creio em nome do Senhor Jesus que um dia eu e a minha casa serviremos ao Senhor, né, irmãos? Porque só Deus tira a mulher do lodo, tira o homem do lodo, né? Nos levanta, nos coloca para sentar ali em cima, ali nas cadeiras junto com os príncipes, né, irmãos? Só Deus, Ele transforma, né? Irmãos, é um milagre do Senhor, é um milagre do Senhor. Uma pessoa que servia a Satanás num crime há 20 anos, irmãos, sair do crime assim para servir ao Senhor, né? O Senhor chegar e tocar, né? Eu vivia muitos anos na minha vida traficando, larguei tudo, larguei luxo, larguei tudo, irmãos. Então, pessoal, depois de todos esses testemunhos ao qual, né, Deus usou as servas dele para estar falando, eu gostaria de falar como que nasceu esse grupo, né, a forma que Deus ele fez a promessa. No nosso congresso em 2021, Deus ele levantou uma pregadora, uma mulher abençoada por Deus, e ali Deus tomou a boca dela para falar que estaria trazendo, o Senhor estaria me estruturando ali naquela noite, porque Deus ele ia trazer mulheres que vinham do tráfico, mulheres que sofriam abuso psicológico, abuso sexual, né? E que Deus ele ia, irmãos, fazer a obra, ia terminar de concretizar a obra, ia levantar mulheres valorosas. E eu quero falar para você nessa noite que talvez você está esperando por alguma promessa da parte de Deus. Talvez você está esperando por algo assim que Deus ele te prometeu e ainda não cumpriu. Mas, irmãos, se você tiver fé e você confiar, né? Deus, ele é aquele que ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. E tudo aquilo, irmãos, que Deus ele prometeu, que Deus ele falou, Deus ele tem feito, né? Porque nós temos visto a cada dia, né? Deus ele levantar assim esse grupo, essas mulheres cheias de autoridade, cheias de ousadia do Senhor. E eu gostaria muito, né? Talvez você está afastada, talvez você está passando por algo espiritual, talvez você está passando por uma depressão, por uma crise de ansiedade, por uma guerra na tua casa, né? E nós estamos aqui com esse projeto desse vídeo, para quê? Para te instruir a confiar no Senhor, a permanecer, aleluia, de pé naquilo que o Senhor ele te colocou, porque Deus ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Então seja edificada, né? Eu era uma mulher improvável, desde os meus 10 anos de idade ali, irmãos, que eu comecei a beber, me entrei ali na vida do alcoolismo, e Deus ele fez a obra, Deus ele me colocou de pé, Deus ele disse que eu seria, né, uma mulher de Deus. Deus ele disse que ele levantaria mulheres para estar ao meu lado. Então eu quero que você nessa noite venha ser edificada através desse vídeo. E não desista da tua promessa, não desista da tua casa, porque a palavra de Deus vai dizer que a mulher sábia ela edifica, né? Mas talvez você não tenha força para edificar a tua casa. Talvez você não tenha força porque a luta nós sabemos que é grande. Mas nós estamos aqui nesse intuito para dizer a você que vale a pena confiar e esperar no Senhor. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o teu ministério, a tua casa, que você se cure daquilo que, aleluia, ninguém sabe. E eu te convido, né, a conhecer um pouco do nosso trabalho, a vir aqui. Nós estamos com os trabalhos nas segundas-feiras, nós temos culto de libertação na sexta-feira, nós temos culto nos domingos, irmãos, e aqui as mulheres, elas estão preparadas. Aleluia, a igreja está preparada para receber você. Então venha ser edificada pelo Senhor. E desde já, fique com essa palavra, fique com esse vídeo. E que Deus abençoe imensamente a sua vida.